Meu nome é Marcos, e por 5 anos minha vida aconteceu entre as 22 horas e as 6 da manhã. Eu trabalhava como vigilante em um terminal de transbordo de cargas pesadas no interior paulista. O lugar era um monstro de concreto e aço de 50.000 metros quadrados, cercado por uma mata fechada de um lado e por uma rodovia barulhenta do outro. Trabalhar à noite em segurança privada não é como nos filmes. Não há ação o tempo todo. Na verdade, 99% do tempo é uma luta brutal contra o sono e contra a própria mente, que começa a preencher o silêncio com sons que não deveriam estar lá. Mas aquele 1% é o que te envelhece 10 anos em uma única noite. Era uma madrugada de quarta-feira, em meados de julho. O frio era seco e cortava a pele. O pátio 4, o mais distante da guarita principal, estava lotado de carretas estacionadas que aguardavam a nota fiscal para seguir viagem ao amanhecer. Minha função era fazer a ronda a pé, batendo o bastão de vigia nos pontos de controle espalhados pelos postes para provar que eu estava circulando. Por volta das 2h15, o rádio no meu cinto deu um estalo. Marcos, na escuta? Aqui é o sargento, na guarita 1. A voz do meu supervisor soou metálica. Na escuta, sargento. Pátio 4 em ordem. Marcos, dá uma conferida na câmera 12. Tem um vulto perto do conjunto 40, o terceiro caminhão da fileira B. Parece que alguém cortou o alambrado no fundo. Meu estômago afundou. Um vulto em um pátio de cargas valiosas, naquela noite tínhamos bobinas de cobre, significava apenas uma coisa: quadrilha organizada. E eles nunca vêm em 1 ou 2. Saí da sombra de um armazém e entrei no corredor formado pelas gigantescas carretas. O silêncio ali era diferente. O vento assoviava entre os eixos dos caminhões e o cheiro de diesel e borracha fria era sufocante. Eu segurava minha lanterna, mas não a acendi. No escuro, quem acende a lanterna primeiro vira o alvo. Conforme me aproximei da fileira B, ouvi um som que fez meu sangue gelar. Não era um passo. Era o som de metal batendo contra metal, um rangido rítmico, como se alguém estivesse forçando a trava de uma das carretas com um pé de cabra. Parei atrás de um pneu gigante de um bitrem e espiei. A cerca de 20 metros, vi 3 homens. Eles usavam capuzes e roupas escuras. Um deles segurava um radiocomunicador idêntico ao meu. Eles estavam monitorando a nossa frequência. Eles sabiam que eu estava indo para lá. No momento em que levei a mão ao rádio para pedir reforço, senti o cano frio de uma arma encostar na base do meu crânio. Uma voz sussurrou no meu ouvido, tão perto que consegui sentir o cheiro de cigarro e café vindo do hálito do homem. Nem respira, vigilante. Se o rádio chiar, você morre antes de pedir ajuda. A pressão do cano da arma na minha nuca era uma sentença de morte silenciosa. O homem que me rendera não era um amador. Ele sabia exatamente onde se posicionar para que eu não tivesse ângulo de defesa. Ele desarmou meu coldre com uma agilidade mecânica e jogou meu rádio longe, no escuro, debaixo de uma carreta. Caminha, sem olhar para trás, ordenou ele com uma voz desprovida de qualquer emoção. Fui conduzido para o vão entre 2 carretas frigoríficas. Ali o barulho dos compressores dos motores de refrigeração era alto o suficiente para abafar um disparo ou um grito. Vi os outros 3 homens operando com uma precisão cirúrgica. Eles não estavam apenas roubando, eles estavam fazendo um transbordo. Um caminhão-baú menor, sem placa, havia entrado por um buraco feito no alambrado de fundo, onde a mata escondia a manobra. O que me chocou foi o realismo da cena. Não havia pressa, não havia pânico. Eles eram profissionais do crime. Um deles olhou para mim, a lanterna tática presa ao peito iluminando meu uniforme. Esse aí é o que estava na escala do pátio 4? Perguntou o que parecia o líder. É, o sargento avisou ele pelo rádio antes da gente pegar a frequência, respondeu o homem atrás de mim. Foi nesse momento que o chão sumiu sob meus pés.
Se eles sabiam o que o sargento tinha dito, era porque o monitoramento estava comprometido, ou pior, o sargento estava sob custódia deles, ou era parte do esquema. Amarre ele no eixo daquela carreta, disse o líder. Se a polícia aparecer, ele é o nosso escudo. Se não aparecer, a gente resolve depois que o caminhão sair. Fui jogado no chão frio e oleoso. Minhas mãos foram presas com abraçadeiras de nylon, os famosos enforca-gato, em torno do eixo de aço do bitrem. O metal estava gelado e o cheiro de graxa impregnava minha farda. Eles voltaram ao trabalho. O som das bobinas de cobre sendo movidas, cada uma valendo uma pequena fortuna, era constante. Eu tinha duas escolhas: aceitar o destino ou tentar o impossível. A adrenalina, que antes me paralisava, começou a queimar. Lembrei-me que no meu bolso de carga da calça eu carregava um canivete multifuncional que usava para abrir caixas e descascar fios. Com as mãos presas para trás, comecei a contorcer o corpo, ignorando a dor nos pulsos conforme o plástico cortava minha pele. O tempo naquela madrugada parecia ter parado. Ouvi o motor do caminhão dos bandidos dar a partida. Eles estavam terminando. Se eles partissem e me deixassem ali, eu estaria vivo, mas se decidissem limpar os rastros, eu era a única testemunha que tinha visto seus rostos, mesmo que parcialmente. Consegui alcançar o canivete. Com os dedos dormentes pelo frio e pela falta de circulação, abri a lâmina pequena. Cortei o plástico centímetro a centímetro. O som do caminhão abafava o ruído. Quando a abraçadeira finalmente cedeu, eu não levantei. Esperei. O homem que me rendeu voltou para me conferir. Ele se agachou, a arma no coldre da cintura. Foi o erro dele. No momento em que ele se inclinou, eu não fugi. Eu o puxei para baixo do eixo com toda a força das minhas pernas, usando o peso do meu corpo como alavanca. O impacto da cabeça dele contra o ferro maciço do caminhão foi seco. Ele apagou antes de tocar o chão. Recuperei minha arma e saí rastejando pelo lado oposto, entre as rodas. Eu não podia usar o rádio, então corri para o botão de pânico físico que ficava escondido atrás de um poste de iluminação, um sistema independente que disparava um alerta direto para a central externa da empresa e para a polícia militar. A sirene do terminal não tocou. Eu a havia desativado para que eles não soubessem que o alerta fora dado. 5 minutos depois, as luzes vermelhas e azuis começaram a refletir nas paredes dos armazéns. O cerco foi fechado. Houve troca de tiros no fundo do pátio. 2 dos criminosos tentaram fugir pela mata, mas foram capturados. O caminhão com a carga foi interceptado ainda no portão de lama. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de um cinza pálido, eu estava sentado na guia da calçada, com os pulsos enfaixados e um cobertor térmico nos ombros. O sargento, meu supervisor, foi encontrado amarrado e mordaçado na guarnita 1. Ele não era um traidor, apenas outra vítima daquela noite longa. Fui condecorado pela empresa, recebi um bônus, mas o impacto real não foi financeiro, foi a percepção da fragilidade da vida no turno da noite. O silêncio nunca mais foi o mesmo para mim. Pedi demissão 2 meses depois. Hoje trabalho em um escritório, cercado de janelas e luz do sol. Muitos dizem que o perigo da noite são as assombrações. Eu discordo. O verdadeiro perigo da noite é a frieza dos homens que se sentem donos do escuro. E eu aprendi, da forma mais dura, que a única coisa que separa um vigilante de uma tragédia é a capacidade de manter a calma quando a luz da lanterna se apaga e o cano da arma encosta na sua pele. Meu nome é Daniel e em 2014 aceitei um contrato para trabalhar em um pequeno hospital de apoio a uma grande mineradora no interior do Pará. O hospital ficava a 6 horas da cidade mais próxima, conectado apenas por uma estrada de terra que na época das chuvas se tornava intransitável. Éramos apenas eu, uma enfermeira chamada Clara e 2 técnicos. Trabalhar em um lugar assim muda a sua percepção de urgência. Você não conta com o SAMU ou com helicópteros, você conta com o que tem nas mãos. Naquela noite de outubro, a eletricidade da região havia caído devido a uma tempestade de raios e o gerador de emergência do hospital roncava no pátio,
mantendo apenas as luzes essenciais e a câmara fria de vacinas e medicamentos. Por volta das 2 horas, um carro particular parou bruscamente na entrada. 2 homens desceram carregando um terceiro, envolto em um plástico de construção. Eles estavam cobertos de lama e em estado de choque. Ele caiu em uma vala de contenção, gritou um deles. Estava lá há horas quando o encontramos. Levamos o paciente para a sala de estabilização. O homem estava em hipotermia severa, com múltiplos traumas, mas o que me assustou foi o estado da sua pele. Ele não estava apenas ferido, ele estava coberto por uma espécie de fungo ou bolor cinzento que parecia ter crescido sobre ele enquanto estava na vala. O silêncio do hospital foi substituído pelo som frenético dos monitores. Começamos os procedimentos de reanimação. No meio do caos, Clara me olhou, pálida. Doutor, a temperatura dele está subindo rápido demais para alguém em hipotermia. Toquei o peito do homem. Não estava quente, estava fervendo. Em questão de segundos, o termômetro marcou 42 graus. O cheiro que começou a emanar do corpo não era de infecção ou sangue, era o cheiro de terra molhada e decomposição vegetal acelerada. De repente, os olhos do homem se abriram. Não havia íris ou pupila, apenas uma camada leitosa de tecido. Ele segurou o braço da Clara e soltou um som que não era humano. Não era um grito, era o som de algo se quebrando, como galhos secos. O paciente entrou em uma convulsão violenta. No esforço de segurá-lo, o plástico que o envolvia rasgou completamente e foi então que vimos o horror da realidade. As feridas dele não estavam sangrando. Das fraturas expostas nas pernas saíam filamentos escuros, como raízes que pareciam estar tentando se ancorar na maca de metal. "Daniel, o que é isso?" Clara gritou, recuando. Eu não tinha resposta. O prontuário dizia que ele era um geólogo da mina, desaparecido há 3 dias. Aquele homem não era mais um paciente. Era um hospedeiro. O gerador lá fora tossiu e a luz oscilou. Naquele momento percebi que os 2 homens que o trouxeram haviam desaparecido. A recepção estava vazia. As portas da frente estavam escancaradas, deixando o cheiro da floresta entrar. O homem na maca parou de se debater. O monitor cardíaco mostrava uma linha reta, mas o corpo continuava a se mover. As raízes agora saíam pelos poros, tecendo uma teia fina sobre o equipamento médico. O pânico de perder o controle da unidade me atingiu. Se aquilo fosse um agente biológico ou uma mutação provocada pelo isolamento daquela vala, eu não podia deixar que saísse dali. Tranquei a porta da sala de estabilização. Clara e eu ficamos do lado de fora, observando pelo vidro. O corpo do geólogo começou a inchar e a se desfazer, como se estivesse sendo consumido de dentro para fora, pelo que quer que estivesse nele. O gerador finalmente morreu, e ficamos mergulhados na escuridão total, restando apenas as luzes de emergência à bateria, que emitiam um brilho avermelhado e fraco. Ouvimos o som do vidro da sala de estabilização trincar. Algo estava forçando de dentro para fora. Não era força bruta, era o crescimento daquela massa biológica. Sem comunicação e sem luz, peguei a lanterna e guiei Clara para a caminhonete do hospital. Não havia o que salvar. O juramento de Hipócrates diz para não causar dano, mas ali a medicina tinha acabado. Aquele lugar era um túmulo. Dirigimos 6 horas sob chuva torrencial até a cidade mais próxima. Quando voltamos com a polícia e uma equipe de contenção da mineradora, o hospital estava vazio. Não havia corpo, não havia raízes, não havia vestígios, apenas as macas de metal estavam corroídas, como se tivessem sido banhadas em ácido por anos. Fomos demitidos e obrigados a assinar um termo de confidencialidade rigoroso. Oficialmente, o geólogo nunca foi encontrado. Clara abandonou a profissão. Eu ainda trabalho em hospitais, mas nunca mais aceitei postos isolados. Às vezes, à noite, quando sinto o cheiro de terra molhada após a chuva, sinto um arrepio na base da nuca. Eu sei que existem coisas na profundidade daquela terra que a ciência ainda não catalogou e que alguns pacientes não buscam cura. Buscam apenas um lugar para florescer.
Meu nome é Jovenil e fui coveiro na vila de Santo Antão por mais de 20 anos. No interior, o cemitério não é um lugar de luxo. É um quadrado de terra batida com cruzes de madeira podre e algumas poucas lápides de pedra. Meu trabalho não era apenas cavar buracos, era organizar o descanso final de pessoas que conhecia a vida inteira. Eu sabia quem eram os bons, os ruins e os que partiram com segredos que a terra deveria guardar. Era uma noite de finados, mas não havia velas acesas. Uma tempestade de verão tinha apagado tudo, deixando apenas o cheiro de barro molhado e os sons dos grilos. Eu estava na minha pequena cabana de ferramentas, terminando de limpar uma enxada, quando ouvi o portão de ferro ranger. Não era o som do vento, era o som de alguém empurrando a grade pesada. Saí com meu lampião a querosene. Na penumbra, vi uma figura sentada sobre o muro baixo do fundo, onde ficavam as covas mais antigas, aquelas que já não tinham mais nomes. Achei que fosse algum bêbado da vila ou um rapaz fazendo travessura. "O cemitério está fechado, rapaz. Vá para casa!" Gritei. A figura não se mexeu. Conforme me aproximei, o brilho do lampião revelou algo que fez minhas mãos tremerem. Não era um rapaz. Era um homem velho, vestindo um terno de linho branco, completamente seco, apesar da chuva que caía lá fora. Ele segurava uma pequena caixa de madeira escura. "Jovenil", ele disse com uma voz que parecia vir de dentro de uma caverna. "Você esqueceu de mim. Deixou minha casa desmoronar." O medo que senti não foi um susto, foi uma compreensão lenta e terrível. Aquele rosto, eu o conhecia. Era o Coronel Teodoro, o homem que eu mesmo tinha enterrado há 15 anos. Lembrei-me perfeitamente de ter lacrado seu caixão, mas o que estava ali na minha frente não era uma sombra. Ele ocupava espaço, ele respirava um ar gelado que fazia a fumaça do meu lampião dançar. O Coronel Teodoro saltou do muro. Onde seus pés tocavam o chão não fazia um som de passos no barro, mas um som de ossos batendo. Ele estendeu a caixa de madeira para mim. "Abra", ordenou ele. Com o coração batendo na garganta, abri a tampa. Dentro da caixa não havia joias ou dinheiro. Havia apenas punhados de terra preta e úmida, misturada com dentes humanos e mechas de cabelo. "O que é isso?" perguntei, a voz sumindo. "É o que sobra quando você não cumpre o que promete, Jovenil. Você prometeu cuidar da minha cova para que ninguém a violasse, mas você deixou que levassem a minha prata." Naquela hora, a verdade me atingiu como um soco. Anos atrás, movido pela necessidade e pelo desespero de um filho doente, eu havia aberto o túmulo do coronel para retirar as moedas de prata que foram enterradas com ele, conforme a tradição da família dele. Achei que ninguém saberia. Achei que o morto não sentiria falta. O rosto do coronel começou a mudar sob a luz do lampião. A pele de linho começou a se rasgar, revelando o que a terra faz com a carne após uma década. Ele não queria o dinheiro de volta. Ele queria o que o dinheiro representava, o seu sossego. "Enterre a caixa, Jovenil, no lugar onde você tirou o que não era seu, ou eu terei que trocar de lugar com você." Trabalhei o resto daquela noite sob os olhos fixos daquela aparição. Cavei com as próprias mãos a terra pesada da cova dele, até encontrar a tampa do caixão apodrecido. Coloquei a caixa lá dentro e cobri tudo novamente, pedindo perdão a cada pá de terra. Quando o primeiro raio de sol tocou as cruzes de pau, o coronel tinha sumido. Fiquei ali, exausto, sujo e com a alma em frangalhos. Naquela tarde, pedi as contas. Entreguei as chaves do portão para o padre da vila e nunca mais pisei em um cemitério após o pôr do sol. Hoje moro na cidade grande, cercado de asfalto e luzes fortes, mas toda vez que sinto o cheiro de terra molhada ou ouço o rangido de um portão de ferro, minhas mãos começam a doer,
como se ainda estivessem cavando. Aprendi que o coveiro pode esconder os mortos do mundo, mas não pode esconder a sua própria consciência da terra. A terra devolve tudo o que você tenta roubar dela, e os mortos em Santo Antão têm uma memória muito longa. Meu nome é Samuel. Por 7 anos, fui técnico de radiofrequência. Meu trabalho era escalar torres de 80, 100 metros de altura para trocar placas e alinhar antenas. Em 2018, fui enviado para uma manutenção de emergência em uma torre no topo de um morro, no interior de Minas Gerais. O sinal de uma cidade inteira dependia de mim, e o sistema tinha caído às 23 horas. Cheguei à base da torre por volta da meia-noite. Era um paliteiro de aço cercado por uma floresta de eucaliptos. O vento lá em cima fazia a estrutura cantar, um som metálico e agudo que parecia um lamento constante. Coloquei o cinturão, as travas de queda e comecei a subida. A subida é um processo mecânico, mas solitário. A cada 10 metros, o mundo lá embaixo fica mais silencioso e a escuridão mais densa. Quando cheguei ao patamar de 60 metros, uma neblina pesada subiu do vale, engolindo a base da torre. Eu estava flutuando em um mar de fumaça cinza, preso a uma escada de ferro. Liguei a minha lanterna de cabeça para começar o trabalho na caixa de conexão. Foi quando a torre deu um solavanco. Não foi o vento, foi um impacto seco, como se algo pesado tivesse batido na estrutura 10 metros abaixo de mim. Olhei para baixo, mas a luz da lanterna só batia na neblina branca. Esperei. O silêncio voltou, mas agora acompanhado por um som de metal batendo contra metal. Clank, clank, clank. Alguém ou algo estava subindo a escada de serviço, mas eu era o único técnico autorizado e o carro da empresa estava trancado na base. Alô? Tem alguém aí? Gritei. Minha voz foi engolida pelo vento. O som de subida parou. Eu estava ali, pendurado a 60 metros de altura, com o coração martelando no peito. Tentei me convencer de que era o metal dilatando com o frio, mas então eu vi uma mão, com dedos longos e sujos, segurando o degrau logo abaixo dos meus pés. Eu chutei por instinto. Senti o impacto da minha bota de segurança contra algo sólido. Ouvi um baque e, por um segundo, o som de algo caindo na escuridão. Não houve grito, apenas o som do vento. O pânico tentou assumir o controle, mas o treinamento de altura me obrigava a manter os pés presos. Se eu soltasse as mãos para lutar, eu morreria na queda. Respirei fundo, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a chave de fenda. Foi um animal, pensei. Um bicho preguiça, um macaco prego grande. Mas macacos não sobem escadas de metal daquele jeito. Terminei o serviço o mais rápido que a biologia permitia. Fechei a caixa de aço, prendi as ferramentas e comecei a descida. Eu não olhava para baixo, olhava apenas para o próximo degrau, rezando para não encontrar aqueles dedos novamente. Quando cheguei aos 20 metros da base, a neblina se dissipou um pouco. Olhei para o chão ao redor da torre. Não havia ninguém, mas o meu carro, a porta do motorista estava escancarada. Desci os últimos metros, soltei o talabarte e corri para o veículo com a chave na mão. Antes de entrar, a luz da lanterna varreu o banco do passageiro. Estava coberto de lama e mato amassado. No banco havia um objeto que não era meu, um rádio antigo, daqueles de pilha, quebrado e enferrujado, que emitia apenas um chiado estático constante. Saí dali fritando os pneus. No dia seguinte, fiz o relatório. A empresa enviou uma equipe de segurança ao local. Eles encontraram vestígios de um acampamento improvisado no topo de uma árvore vizinha à torre, a uns 5 metros de distância da estrutura. Alguém vivia ali observando os técnicos subirem e descerem há meses. O mais impactante,
A polícia encontrou fotos minhas, tiradas de longe, presas no tronco da árvore. Eu nunca mais subi em uma torre à noite. Descobri que o isolamento da altura é uma ilusão. Você nunca sabe quem está escalando a mesma estrutura, esperando apenas que você se distraia com o trabalho para te alcançar no vazio. Meu nome é Sargento Rocha. Em 2012, eu e meu parceiro, o Cabo Freitas, fazíamos o patrulhamento em uma região de fronteira agrícola no interior do Mato Grosso. Eram estradas de terra infinitas, cercadas por plantações de soja de um lado e mata fechada do outro. À noite, aquele lugar se torna um oceano negro. Às 2h30 da manhã, recebemos um chamado via rádio, mas o sinal estava péssimo. O Copom informou sobre um veículo abandonado no quilômetro 42 de uma estrada vicinal, com as luzes acesas e marcas de disparos. No rádio, a voz da operadora parecia angustiada, mas achamos que era apenas a interferência. Levamos 40 minutos para chegar. Quando os faróis da viatura iluminaram o local, vimos uma caminhonete branca com a porta do motorista aberta. O motor ainda estava quente, mas não havia ninguém. O interior estava banhado em sangue. Não eram apenas respingos, era como se alguém tivesse sido esvaziado ali dentro. "Rocha, olha isso aqui", disse Freitas apontando para o chão. Não havia cápsulas de munição. Não havia rastro de pneus de outro carro, apenas pegadas de pés descalços que saíam da caminhonete e entravam na mata. O que era bizarro é que as pegadas eram fundas demais, como se quem estivesse andando carregasse um peso impossível nas costas. Decidimos seguir o rastro por alguns metros com as lanternas táticas, mantendo as armas em punho. Foi quando o rádio da viatura, que tínhamos deixado no volume máximo, começou a transmitir um som que não era a rede da polícia. Era a voz de uma criança, chorando e repetindo a mesma frase. "Ele não gosta da luz. Apaga a luz." Corremos de volta para a viatura. O rádio silenciou assim que abri a porta. Tentei modular com a central, mas o rádio estava morto. O painel da Hilux da polícia começou a piscar e os faróis simplesmente apagaram. Ficamos no escuro absoluto. O silêncio da mata foi quebrado por um estalo seco, como um osso se partindo. Algo bateu no teto da viatura. O metal amassou sobre nossas cabeças com um estrondo violento. Freitas, em pânico, ligou a lanterna e apontou para cima, através do vidro. Não era um animal. Era um homem, ou o que restava de um. Ele estava curvado sobre o teto da viatura, com a pele pálida e esticada sobre os ossos. Mas o impacto não veio dele. O impacto veio de quem o estava segurando. Havia outra figura, muito maior, escondida na escuridão do teto, usando o corpo do motorista da caminhonete como se fosse um boneco, batendo com ele contra o nosso carro para nos atrair para fora. "Não sai, Freitas. Fica dentro do carro", gritei. O cabo, no entanto, em um reflexo de puro terror, abriu a porta para tentar atirar. No momento em que a luz interna da viatura acendeu, algo desceu do teto com uma velocidade sobre-humana. Não houve lute. Freitas foi puxado para fora pelo colete balístico, com tanta força que os parafusos do banco rangeram. Eu descarreguei minha pistola na direção do mato. As chamas dos disparos iluminaram vultos que se moviam como sombras líquidas entre os troncos. Não eram assaltantes de banco, não era o novo cangaço. Era algo primitivo, algo que vivia naquelas terras antes da soja chegar. Consegui ligar o motor na marra e saí dali, deixando tudo para trás. Voltei com o reforço de 10 viaturas e o batalhão de choque ao amanhecer. Encontramos a viatura abandonada, a caminhonete e o corpo de Freitas. Ele estava a 100 metros dali, no topo de uma árvore de 30 metros de altura.
O médico legista disse que ele morreu por uma queda, mas não soube explicar como ele subiu lá, ou por que todos os seus ossos estavam triturados por dentro, enquanto a pele permanecia intacta. Hoje eu estou na reserva. O relatório oficial diz que fomos emboscados por uma quadrilha de tráfico internacional. Mas eu sei o que vi nos flashes dos meus tiros. O KM-42 não pertence ao Estado. E a farda não te protege quando o que te caça não conhece a lei.